Oi, gente! Eu sou Rosana Vanzella. Eu sou Luísa Brandão. E eu sou Paula Isis. E esse é o nosso podcast Fora da Caixa! E hoje a nossa convidada é muito especial. Apresenta, Lu. Paulinha maravilhosa, nossa amiga de profissão, nutricionista, fitoterapeuta. Tá sempre com a gente no meio, é uma pessoa muito especial, querida. Muito! Passamos com ela, então assim, a gente tem muita coisa boa pra conversar e pra trazer da Paulinha pra vocês. Sim! Aproveitem o máximo, gente. Muitos assuntos. Nós vamos aqui, sabe, para ter um tema, falar sobre fitoterapia. Mas, gente, nós temos outras coisas para saber da Paulinha. Porque nós somos terapeutas, né? E a gente vai passear nessa conversa. E como a gente já passou com a Paulinha, então a gente sabe das potências da Paulinha. Então a gente quer explorar ela em todos os lugares. Pra vocês curtirem bastante ela. Então nós vamos começar dizendo que a Paulinha também é nutricionista, né, Paulinha? Isso. Como você caiu na nutrição? Olha, primeiramente, muito obrigada por me receberem aqui. Admiro muito o podcast de vocês. Obrigada, amor. Um prazer estar com vocês duas. Obrigada. Como eu caí na nutrição? Olha, eu já rodei desde a época ali que eu tava prestando vestibular, porque eu prestava antes arquitetura, eu tinha certeza. Minha mãe trabalhava com o ramo da parte de imóveis planejados, tudo, então eu sempre estive muito imersa nesse meio. E eu falei, não, é arquitetura, é isso, fiz aula de desenho, fiz terceiro colegial, prestei, aí eu tentava, chegava, passava perto, passava para a segunda fase, chegava na prova de desenho, ficava assim, por 0,5. Aí eu, nossa, não, vamos de novo. Fiz um ano de cursinho, fui lá, no meio da prova, caiu a ficha. Eu falei, o que eu tô fazendo aqui? Eu não quero arquitetura, o que eu tô fazendo? Isso assim, no meio da prova da segunda fase. Várias vezes. Já sai da prova assim, Foi na hora da prova, assim, que caiu a ficha. Pra chegar pra minha mãe depois e falar assim, então, mãe, eu acho que eu não quero mais arquitetura. Não deu aqui. Aí eu falei, não, tá bom, vamos. E eu falei, entreguei pra Deus. Eu falei, ó, se for que dê certo, eu começo, vejo mesmo. Às vezes é um medo que deu, né? Fui, não deu, fiquei por muito pouco também. Aí eu falei, é isso, vou fazer o outro ano de cursinho. Comecei a fazer uma orientação vocacional. Eu tava em dúvida entre arquitetura, entre psicologia, nutrição e história. Olha! Nosso editor é historiador. Olha só! Eu falei assim, nossa, eu sou uma nerd em história, adorava as aulas. Eu ficava assim, eu ia nos passeios de escola, eu voltava, eu falava assim, mãe, você sabia que? Aí eu começava, é isso, data, não sei o que. E eu amava, eu ficava assim, era a matéria que eu mais gostava de estudar. Só que aí quando eu fui colocar na prática, assim, eu falei, nossa, mas eu não sei se eu me vejo sendo uma pesquisadora ou mesmo dando aula, que leiga no momento, mas era o que eu imaginava que o historiador poderia fazer no momento. E aí eu comecei a abrir o leque, fui trabalhando com a psicóloga, e aí fiquei mais entre a psicologia e a nutrição. E olha, eu não sei explicar o porquê que foi nutrição, mas eu só senti uma paz maior. Eu falei que foi uma das primeiras decisões que eu não fui cabeção, que eu não fiquei pensando muito. Eu falei, não, vai, nutrição. Aí prestei, passei, eu queria muito vir pra Ribeirão, né, que sou de São Carlos, então sempre falei, nossa, Ribeirão, passei na USP, que era onde eu tinha o sonho de passar, então assim, foi... Ai, obrigada, mas ó, foi muito esforço ali nos cursinhos da vida, mas e foi. Comecei a fazer o curso, eu gostava, mas eu ficava meio assim, gente, eu não sei se eu gosto tanto. Não sei se é isso. Eu não sei se é isso. Aí no meio do caminho, comecei a fazer o curso da TISE, quando foi em 2019? Foi 2019. Então vou já dar uma brecada, que eu tenho curiosidade. Porque a Paulinha, gente, é uma das mais mascotinhas lá, né? É verdade. Porque sim. a Paulinha, ela é muito jovem, tá? Muita coisa pela frente. E aí ela descobriu a TISE, a letisiana, né? Que eu e a Lu também somos. E eu fiquei curiosa de pensar como é que você caiu lá tão nova. É verdade. Porque isso já faz muito tempo que você tá lá, né? 28. Mas quanto tempo você Comecei com 22. Sim, então, muito novinha. Nova, Olha, assim, sempre tive... Acho que o primeiro ponto que me trouxe muito para trazer pro autoconhecimento foi relacionamentos.
Porque eu tinha uma questão muito grande com o meu primeiro relacionamento, que foi a distância, ele morava nos Estados Unidos, então foi bem sofrido pra mim. Eu namorei, acho que foram 3 anos no total, mas 1 ano e meio à distância. Então foi bem sofrido ali. E aí depois, na faculdade, comecei a namorar de novo, tinha vários problemas no relacionamento. E aí eu comecei a fazer a Tise com a Amanda. Ela fez voluntário em mim, comecei a ter contato. Amanda de São Carlos. Maravilhosa. Fiz voluntário com ela. Deixa eu trazer ela. É verdade, maravilhosa mesmo. Ela que me apresentou. E eu lembro que foi muito simbólico, porque eu tinha dado um tempo com esse namorado da faculdade, e aí eu coloquei pra Deus, a gente vai conversar. Se realmente for sua vontade da gente manter separado, que seja, e que eu siga meu caminho, ele siga o dele, e aí eu vou pro avançado, porque eu vou pro Tise 1, porque tava ali na data. Se não for, eu bem romântica que sou, falei, vou me dedicar no relacionamento, quero construir isso. E aí veio o sinal, a gente terminou, eu dei uma choradinha ali, liguei pro Roberto na hora, falei, Roberto, vamos lá, tem espaço aí? E assim, foi a melhor coisa que eu fiz, porque virou uma chave ali de várias questões que, quando a gente vai trazendo muitas coisas de relacionamento, né? Tem muitas coisas para serem trabalhadas, né? Muita coisa de autoestima. Então, assim, comecei a me trabalhar e eu falei que tem a Paula antes da Tise e a depois. Nossa, porque todas nós. A Tise, ela tem esse lugar mesmo, assim. E eu falo que depois de cada nível, né, mais ainda. E cada vez que você vai, você que faz os avançados, né? Cada vez é uma coisa em movimento. A gente se pulsa mais, se abre mais, se entrega gosta, mais. Né? Eu acho que a gente vai criando como terapeuta um espaço de... Tá bom, ok, isso aqui. Então vamos mexer? Vamos ver logo? Porque a gente precisa... tá nas nossas mãos, né? E a Tise traz essa oportunidade da gente ter esse processo de se olhar, assim, é muito legal. Bom, mas aí volta pro assunto que você disse que aí você conheceu a Tise, que você estava se questionando em relação à nutrição também. Sim, e aí falei assim, não, vou continuar o curso. Eu gostava muito da parte de conversar com as pessoas, mas eu sempre tive muita dificuldade de passar uma dieta. Sempre foi uma questão pra mim. Principalmente quando eu fui para os estágios, eu lembro que eu fiz um estágio em Caça dos Coqueiros, que é uma cidade de mais ou menos 2.000 habitantes. E às vezes tinha pacientes ali que tinham uma condição de vida limitada ali financeiramente e que às vezes o único prazer da pessoa era a comida, era a única fonte ali. Eu lembro de me questionar e virar assim, como que eu vou falar pra essa pessoa simplesmente tirar a melhor coisa que ela tem e não dar nenhum suporte pra ela e de não conversar, de não trazer um entendimento maior. Então eu sempre, quando eu olhava pra nutrição, eu falava assim, tem algo a mais, eu quero algo mais, porque parece que não consigo ficar ali na caixinha, sabe? Isso sempre foi uma luta muito grande pra mim, né? E aí, nesse aspecto, foi surgindo a Tise, acho que eu fui trazendo a habilidade do que eu fui me conhecendo, trazer pra conversa também, né? E aí depois, quando eu me formei, eu falei, não, então vamos tentar trazer um pouco dos dois, né? Trazer a Tise com a nutrição, por que não abranger esse aspecto, né? E de algo muito, muito potente, né? Sim. Então, aí foi meio que a junção que começou a fazer mais sentido pra mim ali, né? Eu passei com a Paulinha nesse lugar, e você? Eu também, nesse lugar. Nesse lugar. Inclusive, a Paulinha foi uma das primeiras profissionais que me trouxe essa percepção dessa relação com o alimento. O porquê era dessa maneira, o porquê aquele padrão de comportamento, de estar em tal horário, agindo dessa maneira, olhando um todo, olhando a questão do maternar lá de trás, a primeira alimentação que vem da mãe. Sim. Né? E quando eu fui olhando para isso, abriu um espaço de estado de presença com a alimentação. E sempre, mas o que você gosta de comer? Nunca fez um cardápio ali, porque às vezes a gente fica preso, naquela coisa de ter que fazer. E eu sempre comigo os processos, que a gente sempre passa vários processos, né, de emagrecimento e tal, era um lugar de muita oscilação. Sim. E desde que até é um feedback que você não tem, desde que eu passei com você, eu vim só numa crescente, porque a minha relação com a alimentação foi mudando muito. Aí eu fui mudando, hoje eu passo com outro profissional e ela tem a mesma visão. E aí isso ajuda muito. A mesma visão não, uma visão parecida, né, ajuda muito, muito, muito. Legal. Pra mim também foi um lugar de... Eu acho que
eu trabalhei muito esses 2 últimos anos, permissão. Permissão de ser quem é, permissão de querer de emagrecer, porque eu acho que eu não me permitia emagrecer, né? E até eu já falei isso aqui várias vezes, que assim, às vezes até com a ajuda de alguma medicação, eu arrumava um rolo. E também percebi que tava muito mais, não era só, eu lutava contra os cardápios. Então quando me falaram, passa na Paulinha, ela não faz cardápio, eu falei, Porque você luta, você vê aquele cardápio sempre igual, sempre igual. Isso, e aquilo me afobava. Eu pensar que eu tinha que comer, que tinha que ser, que tinha que seguir regras. Mais uma regra a ser seguida, né? E aí acho que a Paulinha foi me trazendo esse olhar assim, sem regras. E aí eu acho que eu passei também um caminho de me permitindo fazer sem regras, fazer diferente. Aí nesse período, você estava começando a olhar para a fitoterapia. É isso que eu falo. E aí, como entra a fito? Como entra a fito? Olha, a fito entra num período em que estava fazendo muito sentido para mim esse trabalho da nutrição com a Tise, mas ainda tinha umas questões energéticas para serem trabalhadas, porque às vezes eu entrava querendo ajudar muito e aí doava muito ali, e é algo que eu falava, nossa, então vamos tentar entender onde que entra a questão energética, literalmente ali da Tise, né? De colocar a mão na pessoa e tudo. E comecei a procurar outras formas de poder ajudar, né, as pessoas, e acho que esse sempre foi o intuito, né? Ajudar. Então, quais outras formas que podem ser possíveis de ajudar as pessoas? E foi em um avançado que me veio a fitoterapia. E eu, super teimosa que sou, comecei, será? Eu gosto, tive pouquíssimo na faculdade, porque é muito pouco abordado, infelizmente, pouquíssimo na faculdade, mas eu falei, tem uma pós-graduação aqui, achei interessante, falei, vou me abrir, se veio é porque tem alguma coisa. E comecei a estudar pós e aquilo começou a me encantar muito, assim, comecei a me conectar, eu já me conectava com as ervas na forma mais energética, né, graças a Grazi, conheci, fiz cursos com ela ali na parte mais energética, e aí comecei a ter um contato com algo que é científico, que era algo que pra mim era diferente. Então foi muito bom, porque eu comecei a conhecer as plantas, estudar mais, ver o quanto começar a aplicar em mim, nas pacientes, nos meus familiares, e começar a realmente ver resultado. Eu tomava citalopram por conta da ansiedade, e comecei com a psiquiatra, né, conversando, diminuindo dose e entrando com fitoterápico. Eu tive uma resposta muito boa, e era algo que eu sempre quis, porque eu não gostava tanto de tomar o remédio, né, então é algo que me fez muito bem. E aí eu falei, nossa, é tão legal, mas acho que tá faltando algo ainda. Eu quero o contato com a planta, eu quero entender, eu quero estar ali num ambulatório prático, em que eu pudesse realmente ter a vivência dessas plantas, né? Porque eu acho que essa parte prática faz muita diferença na formação do profissional, né? Quando a gente tem ali um estágio, alguma coisa, eu ficava assim, nossa, mas eu quero tanto um estágio, mas eu quero tanto alguma coisa. E eu ficava, mas onde que eu vou arrumar um estágio de fitoterapia? Comecei a procurar. E aí, na época, eu tava trabalhando lá na Camila, ela tinha um paciente queridíssimo, que sempre falava pra mim, olha, tem a Terra de Ismael, lá eles têm um ambulatório, lá eles têm a planta, por que você não vai conhecer? E aí, eu... Explica o que é a Terra de Ismael. A gente conhece. A Terra de Ismael, ela é um espaço... Falo pra cá ou pra cá? Pode falar. Tá. A Terra de Ismael, ela é um espaço espírita, que é uma casa espírita, e dentro dessa casa espírita tem também um centro de fitoterapia. Então lá tem a produção dos fitoterápicos, então eles plantam os fitoterápicos, produzem o medicamento, e lá dentro também tem um ambulatório de fitoterápico que é feito por meio de médicos que fazem a prescrição, e os pacientes eles recebem esse medicamento gratuitamente lá, direto, assim, sai da consulta e já pega o medicamento. Isso tudo é em associação com a cidade de Jardinópolis. Então, é tudo pelo SUS. Então, é um projeto incrível. E assim, lá você consegue ter contato com as plantas diretamente. E aí lá eles têm muitos cursos. Então tem um curso tanto do aprimoramento, que é o que eu tô fazendo, que é para médicos, nutricionistas e farmacêuticos.
E tem também a parte do Arte de Cultivar, que é para profissionais em geral, que é uma pós-graduação em como cultivar as plantas medicinais. Mas eles trazem todo um olhar terapêutico, então é maravilhoso. E aí faz uma prova pra participar ou é... Não, eles abrem as inscrições, se eu não me engano, no meio do ano que vem que abre de novo. Então, são 6 encontros presenciais, que aí você fica imersa lá, aprende a cultivar. E é uma pós realmente que tem quem dá é o Douglas, agrônomo. Ele é incrível, muito profissional, muito competente. E ele ensina, assim, tudo. E tem todo o contato também com a vivência mais do que aquelas plantas têm para ensinar, né? Porque conforme a gente vai... Eu vou amar. A gente vai entrando em contato, a gente vai começar a entender, por exemplo, a planta é vibracional, né? Também, né? Elas são, né? E a terapêutica dela tem todo... As plantas, elas são muito sensíveis. A parte medicinal mesmo, né? Que é a parte fisiológica, quando a gente olha para, por exemplo, a planta que vai... a melissa, que é uma planta que ela é muito utilizada principalmente para questões de insônia, irritabilidade. Ela é uma planta bem delicada. Então, assim, ela tem o tempo certo de ser colhida. Então, assim, você não pode colher ela a qualquer momento. Por exemplo, se choveu, você não pode colher, porque senão os óleos essenciais, que são uma das partes que são utilizadas para terapia, elas foram perdidas por conta da chuva. Então influi a parte do solo, a lua que foi colhida. Então tem todo esse saber que é um saber ancestral, né? Um saber tradicional. Então lá eles conseguem integrar muito esse saber tradicional e o saber científico. Então assim, até sou apaixonada, assim, porque na outra pós que eu fiz, tinham muitas plantas, mas eram plantas que são muito plantas europeias, plantas de fora, da Índia, da China, porque são as que mais acabam tendo mais conteúdo de artigos publicados. Tem mais ensaios clínicos, então, porque para você fazer um medicamento, por exemplo, para ser vendido em farmácia, precisa ter muitos estudos para serem comprovados. Essas plantas que são utilizadas aqui são muitas plantas brasileiras. Por quê? Ana Maria, que é uma profissional maravilhosa, que eu admiro demais, ela tem todo o trabalho de resgate desse saber tradicional. Então, ela faz um trabalho e pega vários outros trabalhos de pessoas que também fazem isso, de ir até comunidades ribeirinhas, comunidades indígenas, benzedeiras, raizeiros. Então ela vai e faz um trabalho científico a partir disso. Então ela pega plantas que já são utilizadas milenarmente, né, ou há muito tempo ali, que eles já sabem, essa planta é para isso. E aí elas fazem todo o trabalho de anotar, de observar, de realmente, essa planta você usa para isso, Aí eles levam para o laboratório, fazem a análise química da planta, vê se realmente faz sentido os componentes que a planta tem para aquilo. E aí vão desenvolvendo mais estudos para ver realmente a eficácia e a segurança daquela planta. Esse trabalho é muito completo. É maravilhoso. E quais são, assim, não as mais conhecidas que são brasileiras? Mais conhecidas? Você fala assim... Olha, a maioria das mais conhecidas não são brasileiras. Que a gente tem... Isso que eu queria saber, tem... Porque assim, quando a gente fala em fitoterapia brasileira, como o Brasil em si, ela é uma miscigenação, tanto das plantas que vieram da Europa, né? Então, quando os europeus vieram, eles trouxeram muitas plantas também, os jesuítas, eles tinham muito esse conhecimento, né? Faziam as boticárias deles, tinham toda essa parte de tintura, de cultivo. Aí, se a gente for ver mesmo as bebidas são todas derivadas da fitoterapia. Se você for ver, por exemplo, todas as bebidas, o vermute, que são mais amargos, eles têm essa propriedade mais amarga. E quando a gente olha na fitoterapia, a propriedade mais amarga é para começar a digestão. Então, o sabor amargo, quando entra em contato com a boca, começa a liberar mais as enzimas digestivas e começa a facilitar mais esse processo de digestão. E não que essas bebidas sejam fitoterápicas, mas que elas são baseadas nesse conhecimento. E que normalmente você vai tomar quando? Um aperitivo, de abrir ali, né? Então, tem toda... Incrível. É incrível. Tem um livro que se chama Da Botica ao Boteco,
que é como as garrafadas, né, que todas essas bebidas influenciaram nessa parte de bebidas mesmo, né? Então, será que é por isso que tem aquela coisa que fala, esse vinho é bom pra beber com tal coisa, esse rum é bom de harmonização? Eu acho que essa seria mais pra questão de sabor mesmo. De sabor. E não necessariamente pra Desse parte mais terapêutica. Mas, por exemplo, gin tônica, né? Se eu não me engano, eu posso estar falando besteira porque eu não lembro, mas eles começaram a colocar o zimbro, que é o destilado para fazer o gin, porque muitos soldados estavam tendo muita deficiência eu não lembro a vitamina agora, mas a tônica tem nossa, eu não vou lembrar, então... Não tem problema. Não tem problema. Eu não vou lembrar. Depois escreve lá no comentário. Tem uma substância na tônica que era utilizada pra... Não sei se não era escorbuto, porque escorbuto é vitamina C. Nossa, eu acho melhor cortar essa parte. Mas alguma vitamina. Digestão, alguma coisa do tipo? Não, gente, eu não vou lembrar. Eu acho que se cortou... A gente não corta, mas não tem problema. Não tem problema. Depois eu trago a informação correta. Ali na descrição. Lembra aquele assunto? Ó, é isso aqui. Porque... mas, enfim, o zimbro, ele entra mais para trazer a palatabilidade da bebida para que ela pudesse realmente trazer um sabor mais agradável, porque a tônica ela é bem amarga, né? Então é para ajudar. Sim. E aí, a partir disso que foi desenvolvida a gin tônica que é utilizada, mas a princípio ela tinha um teor medicamentoso. Nossa, então, assim, legal, quando a gente olha, tem toda essa influência. Ela é ruim igual remédio mesmo. Eu acho. Na hora que mistura com gin, ela não fica tão ruim assim. Não, mas pra mim eu acho muito Mas ruim. Você sabe que eu só tomei ela quando eu era... Gente, isso faz tempo. Eu tinha uma época bem bebedeira assim, passava mal, tomava gin tônica do outro dia. E aí, minha mãe toma igual refrigerante gin. Toda vez que eu dava uma golada, parecia que eu tava de ressaca. Meu Deus, Paulinha, é forte. E aí, em relação ao fito... por exemplo, eu comecei a tomar remédio para colesterol na época que eu tava com sobrepeso e tal. E aí, não foi legal. Não foi legal, minha cabeça ficou muito esquisita e tal. E aí, eu não gosto de medicamento. Sei que às vezes é importante, mas... E eu ouvi uns relatos sobre que poderia até causar demência futuramente. Aí, conversando com a pessoa que tá me acompanhando pro emagrecimento, né, agora, e também por causa do climatério, ela entrou com um fito de colesterol. Não é que o danado, porque a gente pensa assim, mas é uma plantinha, né? A mesma coisa que a gente falou sobre os óleos essenciais, né? Que às vezes o poder do óleo essencial, que às vezes a gente fala assim, mas é só um olhinho, eu vou cheirar, não vou fazer e tal. Menina, e deu tanta potência pra baixar meu colesterol. Sempre quando a gente fala de plantas, de cacau, eles aparecem. As nossas araras. As araras aí, né? Essa cantoria delas. E eu fiquei assim, juro pra você. Assim, você acha que muita coisa realmente pode ser trocada pela fito? Aquela que já sabe meia resposta. Olha, eu não diria trocada, mas complementada. Porque, assim, é complexo, porque depende muito da gravidade de cada situação. A fito, ela entra muito como coadjuvante em alguns casos mais complexos. Por exemplo, é muito importante falar que não existe nenhum fitoterápico que vai, por exemplo, curar o câncer. A fitoterapia ela é muito utilizada no câncer, mas para remediar sintomas e trabalhar na questão antioxidante, anti-inflamatória. Porque a fitoterapia, ela tem algo que chama o fitocomplexo. O que é o fitocomplexo? São várias moléculas que estão dentro daquela planta que elas trabalham em sinergia, que elas trabalham em conjunto. E esse fitocomplexo que acaba tendo uma potencialidade diferente dos medicamentos convencionais. Por quê? O medicamento convencional ele vai atuar normalmente em um sítio ali. Por exemplo, você vai tomar
um remédio para dor de cabeça. Ela vai num ponto específico ali e vai trabalhar a dor de cabeça. Só que quando você vai tomar um fitoterápico, como tem esse fitocomplexo, ele não vai trabalhar só a dor de cabeça. Ele vai trabalhar infinidades no seu corpo, por conta dessa questão desse fitocomplexo. Então, por exemplo, a maioria das plantas, elas não são só para uma coisa. Você vai ver as listas dela, tanto é que você fica até confusa. Você fala assim, nossa, mas serve pra tanta coisa. Sim. Porque é normalmente assim, você... Por exemplo, a gente tem a camomila, que é uma planta bem conhecida. Ela não é brasileira, mas é muito utilizada. E ela, além dela ajudar pra acalmar, ela também tem uma propriedade para ajudar nos gases, para ajudar na digestão. Ela tem uma propriedade anti-inflamatória. Então, assim, tem a macela, que a gente chama de camomila brasileira, não sei se vocês conhecem. Ela era muito utilizada antigamente para colocar em estofado, de almofada, de travesseirinho, porque ela tinha o cheirinho. E ela, além dela ter uma propriedade calmante, ela tem uma propriedade antialérgica. Então, ajuda demais, porque aí você pega uma criança, por exemplo, ela tem um quadro alérgico, e aí ela tem dificuldade de dormir, 2 em 1, beleza? A macela é maravilhosa. Então, voltando assim nessa questão do substituir, em casos mais tranquilos, por exemplo, a fitoterapia é maravilhosa para prevenção e para quando está no começo do quadro, por exemplo. Ah, tá. Talvez funcionou para mim porque eu não estava num lugar de exagero. Num lugar de exagero, por exemplo, você talvez poderia usar os dois. Então você usa um medicamento convencional e vai usando a fitoterapia. Porque assim, você só vai retirar o medicamento convencional quando tiver um tempo de tratamento com a fitoterapia. Porque a fitoterapia, ela é um tratamento que respeita o tempo da natureza. Sim. Por isso, às vezes, muita gente começa, às vezes, a tomar. Tem 2 questões que, às vezes, as pessoas começam a tomar e, às vezes, falam, não funciona direito, ou por conta do tempo. Existem plantas que, realmente, você começa a tomar e já começa a sentir o efeito. O caso dela é a espinheira santa. Não sei se vocês conhecem. Sim. Ela é maravilhosa para gastrite. Ela, sim, pode até substituir o omeprazol. Mas, se for acompanhado, é muito importante o acompanhamento médico. Porque, assim, tem casos que realmente precisa ter ali, sabe? Sim. Então, e a gente sempre fala, um paciente chega tomando omeprazol, eu nunca vou retirar medicamento nenhum. Sim. Você passa junto e aquilo faz um efeito complementar. E às vezes a pessoa vai pro médico, o médico fala assim, você tá se sentindo bem? Vamos tentar tirar o omeprazol, fica só com a espinheira santa. Beleza? Funciona maravilhosamente. Quando você toma um remédio para dormir, por exemplo, um Umbu, uma passiflora, você já sente aquele relaxar, aquele acalmar. Mas, por exemplo, quando a gente fala em doença metabólica, que são as doenças metabólicas? Que elas estão relacionadas principalmente a colesterol alto, pressão alta, diabetes, obesidade, todas essas, elas são mais complexas. E primeira coisa que a gente começa a fazer, 2 coisas, na verdade. Sempre quando é um paciente metabólico, a gente gosta de trabalhar o fígado, porque no fígado ali, às vezes, ele tá muito sobrecarregado, e quando esse fígado tá sobrecarregado, às vezes o corpo não funciona direito, então a gente dá um suporte para esse fígado, e pensa nas propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, que são propriedades, por exemplo, essas doenças, elas são mais inflamatórias e causam mais estresse no nosso corpo. Quando a gente vai tomar um remédio convencional, por exemplo, a cevastatina para o colesterol. Você vai baixar o colesterol, mas você tem alguns efeitos colaterais, principalmente dor no corpo, né? A gente tem vários efeitos colaterais. E se a gente for, eu não sei qual que é o outro remédio que você tá tomando. Você sabe? Às vezes eu falei uma grande besteira, né? Não. Chama Vasguard. Olha, de nome comercial eu não conheço. Então não sei. Depois a gente vê a plantinha. Mas, por exemplo, uma planta muito utilizada para essa questão do colesterol é a oliveira, que é do azeite de oliva. Lá no ambulatório a gente utiliza que chama extrato de oleia, né, que é a oleia europeia, que é o nome científico dela. E ela vai ajudando a proteger o corpo, então protege a saúde cardiovascular, porque ela tem essa propriedade anti-inflamatória e antioxidante. E um remédio comum, ele não vai ter essa proteção.
Então, o fitoterápico, ele vai atuando na proteção de muitas camadas. Então, é algo que não tem nenhum medicamento convencional, que é esse fator de proteção que ela vai adicionando, principalmente porque quando a gente fala nas doenças metabólicas, o maior risco é o risco cardiovascular, que é de... Quando a gente fala de um infarto, de ter ali uma obstrução. Sim. Então, o que ele vai fazendo? Ele vai ajudando esse corpo a desinflamar, a ter menos oxidação ali, né? Então, ele vai ajudando nesse processo. Tá ficando claro? Não, porque às vezes eu vou falando, eu vou empolgando. Na raiz do problema. Exato. Ele não atua só no sintoma. Exato. Ele vai lá no fundo. Ele é quase uma tisa. Aí, ó, achei minha tisa pelas plantas. Não vai te causar ali um efeito colateral tão grande, embora tenha efeito colateral, certo? Existem alguns efeitos colaterais de fito. Mas não como... É muito delicado, porque, por exemplo, vocês conhecem o boldo do Chile, que é o boldo que... Não é o boldo brasileiro, é o menorzinho. Ele é hepatotóxico. O que é isso? Ele pode causar problemas no fígado. Então, assim, não é ideal você tomar mais que 15, 20 dias seguidos dele, porque senão ele pode começar a trazer problemas pro seu fígado. Mas, por exemplo, ele é maravilhoso quando você tá... Ai, nossa, bebi demais, tô muito ressacada. Então, toma uma xícara, ele é bem pesado, toma, não vai ter problema, mas o uso contínuo dele tem. Então, assim, ele sim é um que a gente fala, olha, toma cuidado. Porque, às vezes, esse é um ponto que, por exemplo, na faculdade traziam muito pra mim. Quando eu falava em fitoterapia, falavam assim, não, quase todo fitoterápico traz uma hepatotoxicidade, tem risco. Mas, assim, existem plantas que a gente precisa tomar esse cuidado, tanto na parte do fígado, quanto em correlação com outros medicamentos. Por exemplo, existem plantas que podem interferir no efeito dos antibióticos, não, dos anticoncepcionais. Então, tem tudo, de a varfarina. Olha como é forte, né? Tá achando que é só uma plantinha. É muito complexo, muito complexo. Uma coisa, você falou das questões, e não lembro mais o nome. As doenças são o quê? Metabólicas? Isso. Uhum. Quando você pega as doenças autoimunes, tem alguma coisa das plantas ou não tem? Olha, existe sim. Existe um campo de estudo bem grande em relação aos autoimunes, mas precisa de um cuidado bem específico, porque quando a gente tem uma autoimunidade, é que o sistema imunológico ele tá muito ativo, né? Uhum. Então, existem algumas plantas que ajudam a regular esse sistema imunológico. Só que você precisa de um acompanhamento bem seguro, bem específico para não desbalancear. Tá. Por exemplo, existem algumas doenças autoimunes, Hashimoto, eu tô com a suspeita de Hashimoto. Por isso de Hashimoto. Já vamos aproveitar, né? Presente. Existem algumas... Sobre o Hashimoto, especificamente, não veio nada de cabeça, assim. Eu teria que parar e dar uma estudada. Mas existem alguns fitos, sim. Legal. E tanto para essa questão da autoimunidade, quanto para quando a gente tá com a imunidade muito baixa. Uhum. Quando você tá pegando muito... Você pega um resfriado atrás do outro. Tem como fazer um estímulo dessa imunidade. Então, principalmente criança, às vezes, que vai pra escola, fazer não precaução, como se fosse um preventivo. Tá. De começar a tomar um fitoterápico antes, pra ela ter ali quando estiver exposta para aquele mundo de germes, bactérias ali que tem no comecinho. Nossa, que estamos sabe, né? Nossa! Aí já vai ali mais preparadinha. Sim. Ou às vezes, nossa, tô pegando resfriado atrás do outro. Tem também a equinácea é muito utilizada, ou mesmo uma raiz africana, que é o gerânio africano, também utilizam bastante, que é um medicamento, não sei se vocês conhecem, sem conflitos de interesse, mas o Caloba, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, eu não conheço. Ele é bem famoso, assim. Sim. E o meu namorado adora ele. Eu tava com Covid uma época e a gente tinha tido contato, comecei a dar fitoterápico pra ele não pegou. Aí ele fala, nossa, olha só. Sim. Paulinha, e nesse lugar assim, das mulheres maduras que estão ficando cada vez mais sábias? Vamos disfarçar, né? Bom,
sobre o climatério, porque, nossa, foi um golpe pra mim. Essa é uma fala porque foi um golpe. Eu acho que eu não parava pra pensar que isso ia acontecer e chegar. Então eu faço reposição hormonal. Foi muito importante, tá sendo muito importante, né, a reposição. Existe na fito a reposição hormonal? Ela é tão eficácia quanto o estradiol, a progesterona, tal, porque, sabe, ninguém olha muito pra isso, hoje tá se olhando mais, mas sim, traz uma falta de qualidade pra mulher, que no começo, como eu faço muito atendimento, eu olhava assim, dava uma névoa mental, que às vezes eu tava ali com a minha cliente, com a minha paciente, e eu falava assim, eu não sei nem onde ela começou. Né? Parecia que minha intuição tinha ido pro meu pé, debaixo da sola, e eu falava, eu não sei nem onde ela começou, sabe? E aquilo me dava uma sensação até de demência. Quando eu fui buscar e ver que não, né, era só os meus hormônios, poxa vida, por que não se olha, estão se olhando mais, mas com mais atenção a mulher é isso. Mas tem mulher que não pode, né, por várias questões. Mulheres que não querem usar dessa forma que eu estou usando. Muito passada ali também, sim, né? como era usado antigamente, enfim, tal. Hoje eu busquei muita segurança, mas o que pode ser feito para essas mulheres na fita? Então, tem muita coisa. Para essas mulheres. Tem muita coisa. É um campo que eu tenho gostado bastante de estudar. Mesmo? Inclusive, eu acompanho com uma ginecologista lá no ambulatório, né, de fito. Tá. Então, eu tenho aprendido demais com ela, assim. A doutora Débora é maravilhosa. E ela é daqui de Ribeirão? Ela é de Batatais. Ai, gente, dá pra ir. Dá pra ir. Maravilhosa. Passa, Pode deixar, ela é maravilhosa. E assim, quando a gente olha para essa parte da reposição hormonal, às vezes muita gente só falava, é só reposição hormonal, fitoterápico não funciona. Só que funciona muito, principalmente assim, desde antes da menopausa, quando começa aqueles sintomas, e aí você vai às vezes na ginecologista, ela fala, você faz os exames e fala, você não tá na menopausa ainda. Meu caso. Então, lide, Isso. lide e é isso. E é bem isso, né? Porque parece que espera todo o processo ferrar, estragar ali. Gente, mas pra a mulher começar já a tá trabalhar. destruída. Sim. Não, e eu falo assim, não, vai, continua, depois eu vou. Pode falar! Não, continua, senão eu vou cortar. Porque assim, quando a gente fala realmente pra mulher estar na menopausa, ela tem que estar há 1 ano sem menstruar. Sim. E antes de ter esse 1 ano, às vezes a pessoa pode menstruar, parar de menstruar 11 meses, menstrua no 11º. Tudo Não de é novo. menopausa, começa tudo de novo. E aí tem mudança de humor. Nossa. É como se fosse assim. Sono. Eu trabalhei bastante com as meninas na Menarca, né? Quando eu fiz a vivência. Eu Sim. falei que agora eu tô acompanhando o outro extremo, porque é como se fosse o começo de uma fase ali, né? A Menarca. Então tá começando a se adaptar. O que vai ser essa vida hormonal? O que vai ser esse complexo de hormônio, esse monte de coisa, e ninguém ensina direito a lidar e fala, só vai. E na menopausa é assim também, porque você tá passando por outra fase, né? Você tá entrando no arquétipo da anciã, que você já viveu muita coisa, você já conheceu muita coisa, e você, quando eles falam dessa parte, né, da parte da ginecologia natural, é mais de, quando você tá entrando na menopausa, você já honrou o seu ciclo menstrual, e você tá começando de uma fase de, esse conhecimento eu tenho aqui, eu vou passar pro outro, mas estou mais num patamar diferente. E muitas vezes as pessoas olham para essa fase como se fosse, acabou minha vida. Sim. Quando eu tive esse olhar, é lindo. E eu sempre gostei muito de menstruar. Ainda menstruo. É lindo. Mas é isso, porque dá uma sensação de você fala assim, não Que vai durmo ser. mais. É um calor que sobe no meio da noite que você faz... Né? Aí você abre o olho e não paga nunca mais. Você acorda cansada, começa a dor articular. Você fala... Eu pensei, se eu não cuidasse, eu acho que eu ia gabaritar, sabe? Todas. E aí entra um lugar também de culpa da mulher, principalmente eu, assim, que me olho muito. Eu não olhei nada, né? Porque eu tô sentindo todos esses sintomas, né? Eu vejo que quando você vai no médico mesmo, ele tem uma negligência ali. Total. Porque eu pego mesmo o meu caso, assim, que eu tenho ovário policístico, e aí todos os meus exames tá dando uma
predisposição para síndrome de Hashimoto. Minha prolactina deu alta ao ponto de ser comparada a uma pessoa que está na menopausa. A ginecologista fala, não, ainda não temos nada, só tá dizendo o quê? E aí quem olha pra isso é um profissional que vai ser um endócrino, vai ser um nutricionista, vai ser um fitoterapeuta. É outra pessoa. Então assim, eu só tô trabalhando isso e medicando isso com um profissional da nutrição. Sim. Porque o meu profissional de ginecologista, ele disse, e não foi só um. Ele disse, não, ainda não, temos aqui, mas ainda, tá, mas eu tenho todos os sintomas. Eu tenho dor na mama, queda de cabelo, eu tenho um monte de sintomas e você não vai tratar meu corpo ainda nesse lugar? Isso, eu também sou, quem tá cuidando é nutróloga. E aí, quando eu comecei a pesquisar muito, é um lugar de tipo assim, você... É os sintomas que tem que falar, né? Muito mais alto do que só os resultados, igual você disse. Bom, continua, porque eu... Não, imagina, eu também eu vou mandando um negócio no outro. Aí está que olha os seus exames. Não, né? Fique atento aí às coisas, porque se você tá com sintomas, vá atrás de sintomas. Com certeza. E, assim, existem várias plantas que auxiliam muito a mulher, assim. A gente tem a amora, que é muito utilizada para calores. A folha da amora, assim, muito maravilhosa. E até mesmo lá no ambulatório, às vezes os pacientes que não têm tanta condição de ir numa farmácia comprar, que não vivem, porque assim, quando a gente fala de chá, é muito importante a gente olhar para várias questões, mas não vou começar a aprofundar, senão vou desviar muito do assunto. Mas entre elas, assim, às vezes você acha um pé de amora no meio da rua. Aqui até poderia ser, ó, temos um. Mas dependendo do lugar, se passa muito carro, já não é tão interessante, porque ali ele já tá muito poluído, né? Mas assim, principalmente as mulheres que moram mais afastadas, que moram no mato, assim, que tem um ar mais, com uma qualidade de ar melhor, pega ali, faz o chazinho, toma e aquilo já resolve muito, ajuda muito nessa parte dos calorões. A gente tem o Vitex, que é uma planta, assim, que quando você olha, ela parece bastante a folha da maconha. Ela é bem parecida. E ela é muito utilizada nessa parte da menopausa, mesmo de TPM, distúrbios hormonais em geral, mesmo sem a menopausa. A gente tem algumas homeopatias também que ajudam, tem muitas plantas que auxiliam nesse processo. E, por exemplo, para as mulheres que não podem, né, fazer a reposição hormonal por conta de histórico de câncer, principalmente relacionado ao hormônio dependente, né, que está ligado ali a um câncer mais em regiões que são ligadas a hormônio. Por exemplo, como que eu vou explicar sem ficar muito complexo? O estrogênio, ele é estimulado no corpo em alguns receptores. Então, quando a gente fala do estrogênio que vem o exógeno, né, que vem no que você toma, ele vai estimular todos os receptores, inclusive o da mama, os do ovário. Os fitoterápicos, eles estimulam outro tipo de receptores. Eles estimulam principalmente os que vão na parte cardiovascular, então ajuda nessa parte dos músculos, da circulação, e não tem receptor especificamente nas mamas e nos ovários, então eles acabam sendo mais seguros. Em casos que a pessoa tem um caso de câncer, um histórico. Aí a gente acaba optando por fitos que não tem tanta ação hormonal, apesar deles serem seguros por conta dessa questão. Então, se a gente quer ter uma cautela maior, aí a gente vai para outros que vão na parte mais central do sistema nervoso central, em que eles vão ajudar nessa parte, principalmente dos calorões e aí tem a valeriana, que é muito utilizada para ajudar a dormir, maravilhosa. Então, assim, tem como, sim, fazer essa reposição hormonal, né, através da fito, porque é um estímulo que os fitos, eles têm um limiar que a gente fala assim, se tá de mais, ele regula, se tá de menos, ele regula. É como se fosse... não gosto de usar tanto a adaptógena porque ela é mais pro cortisol. Mas na parte hormonal, por exemplo, assim, eu tô com o estradiol muito baixo. A mesma planta, às vezes, pode auxiliar a manter esse estradiol, mas aumentar esse estradiol ou diminuir. Então, assim, essa que é a parte mais legal da fito. Trazendo dos adaptógenos, né, do cortisol, a gente tem muito o ginseng. Não sei se vocês conhecem, que ele é mais
utilizado. Aí aqui no Brasil a gente tem a FAFIA, que é o ginseng brasileiro, em que ela atua justamente nessa parte, em que se o cortisol está muito alto, ele abaixa. Se ele está muito baixo, ele aumenta. Então ele consegue adaptar ao seu corpo, se ele está muito alto ou muito baixo. Então, são coisas que é até mesmo, às vezes, difícil de explicar o mecanismo de atuação disso. Sim. Porque é tão complexo, tem tanta coisa, Mas que mesmo a parte da ciência mesmo explicar. Sim. E Mas se a gente pensar também, né? Vamos pensar na época dos nossos ancestrais. O que tinha? Plantas. Né? quanto Chazinhos, conhecimento eles tinham. Quantas coisas eles amassavam, os índios, né? E aí acho que isso ligou super num lugar que é seu também sobre benzedeira, né? Nossa, ancestralidade. Eu falei assim que é um lugar muito, muito do coração, assim, a parte da fitoterapia. A minha avó paterna, minha avó, minha bisavó, elas tinham as garrafadas delas que elas faziam, iam no mato, identificavam. E faz pouco tempo que eu descobri que a minha avó era benzedeira também. Eu fiz o curso de benzimento. Sim. E nossa, que traz um acolhimento, uma força, uma conexão. E quando a gente vai olhar, né, para essa parte, como que os índios, como que todo mundo, os nossos ancestrais, eles conheciam a planta e sabiam que era aquilo. Vocês já se perguntaram como que eles faziam? Não. É verdade. Nunca tinha pensado nisso. É verdade, né? Porque hoje existe muito estudo. Por quê? Que eles eram muito mais conectados com o sentir, né? Então, assim, uma das formas que eles utilizavam era ver a semelhança da folha ou da planta com algum órgão do nosso corpo. Nossa. Então, eles... mentira. Nossa, e é muito legal. Eu vi uma vez um estudo dessas relações. Você fica besta de ver, porque tem coisas que são Tem tudo a olho, ver mesmo. tem coisas que, às vezes, até pra parte sexual, tem a planta que tem ali. Gente, é muito incrível. Ai, que É lindo. Então, eles identificavam por isso. Aí, outros recebiam em sonhos. Outros começavam a ver, por exemplo, na caça, o animal comia aquela folha e ficava com sono, ficava mais fácil de caçar. Aí eles viam que os animais comiam, não fazia mal, o máximo que dava era ali. Então eles falaram, deixa eu testar. Então, assim, foi muito de tentativa e erro ali. Sim. E aí, assim, muito do que usa do conhecimento tradicional, da medicina tradicional, é justamente por eles já terem passado por esse processo de experimentação. Então, assim, às vezes duas senhorinhas estão com a mesma doença. Uma toma uma, outra toma outra. Ali, por estar numa sociedade isolada, que não tinha outro acesso, uma ficou bem, a outra passou mal. Então, eles já sabem, essa aqui não ajuda, essa aqui ajuda. E é muito interessante o quanto de relatos que a gente tem de, sei lá, um cacique lá isolado usando a planta exatamente da mesma forma que um lá da Índia. Ai, gente, isso é muito bonito, né? Isso é muito bonito. É um conhecimento, Nossa, um conhecimento. Mas eu acho que surreal. a hora que a gente para assim pra pensar, faz muito sentido. surreal Eles isso. tinham a lua como referência, eles tinham o sentir, né? Observava, sentia, observava. Às vezes até um jeito que o vento corre, né? Que a gente tá Exato. sentindo aqui. Então, Observando todas as estações, os movimentos. que a gente foi muito se rico. perdendo no caminho. E é um reconectar, né? É um sentir. Até a Ana Maria sempre traz as aulas dela sobre isso. Todo mundo fica emocionado, porque é uma reconexão, assim, com essa ancestralidade, com essa sabedoria da natureza. Porque ela estava comentando sobre uma planta, que é a Uncária, que ela é muito utilizada principalmente para dor. E ela é uma planta amazônica. E ela foi direto lá conversar com um cacique que cuidava disso. E ela estava pesquisando, olhando, vendo que tinha um pesquisador que falava que as plantas que tinham alma, elas atuavam justamente na parte da dor. E existem 2 subtipos da Uncária. E aí ele perguntou para esse... Eu não me lembro, eu falei cacique, mas eu não lembro a denominação correta ali. Sim. Mas que ela perguntou para ele, essa tem alma? Ele, peraí. E aí ele foi, sentiu ela e falou assim, essa aqui não tem. Aí ela colheu. Aí pegou uma amostra e trouxe. Aí a outra falou assim, essa aqui tem alma? Essa aqui tem. E aí quando eles foram ver justamente a que tinha, era exatamente a que tinha
as moléculas que levavam para ajudar na dor. Imagina esse conhecimento que esse homem não tem. Olha lá, Luísa. Olha lá, um sinal. Olha lá, um beija-flor. É beija-flor, viu, gente? É beija-flor, eu não tô falando no filo. Agora é beija-flor. Hoje eu não enlouqueci. Eu fiquei aqui curiosa com uma coisa, que assim... então quer dizer que tem planta que não tem alma? Então, assim... Não, e eu já achei assim, nossa... Planta com alma? Eu já achei assim. Que pra mim todas tinham. Então, eu não sei explicar sobre isso. E a Ana também não. Ela falou, ele que entendeu ali o que é ter alma e o que não é. Então, assim, não sei adentrar. Pra mim também, todas as plantas teriam essa alma. Eu acho que. Não sei falar. Dizem que a ayahuasca, por exemplo, o que acontece na conexão é justamente a alma da planta falando com a pessoa que ingere. Entendi. Então, por isso que eu sabia da questão da alma. Eu acho que talvez seria... Talvez foi só uma nomenclatura ali pra... Porque eu também acredito que todas... Mas é uma crença pessoal, assim, que todas as plantas têm um campo energético. Deve ter alma pra trabalhar essas coisas. Pode ser. Todas têm alma. Sim, Umas têm alma que trabalha, outras que não trabalham. Isso em específico, mas trabalha as outras coisas. E até assim, ela comentou que tinha um aprendiz desse homem, né, que tem esse conhecimento, e ele estava super frustrado, porque ele nem conseguia enxergar, ele não conseguia sentir. E aí ele falou, olha, eu ainda vou aprender isso. Ele falou, você tem muitas luas ainda para conseguir. Porque o que ele fazia? Ele ia pra floresta e ficava se conectando com a sabedoria da floresta. Então, ele se entregava muito para esse conhecimento e recebia muito. Imagina o tanto que a gente não perde de conhecimento. Muito. Que assim, até um dos trabalhos que foi feito foram com alguns raizeiros da região de Minas. E que eu acho que... Eu não lembro quantos foram ao todo. Mas que eles pegavam e separaram, falaram, essa planta o senhor usa para quê? E foram fazendo assim... E o tanto de trabalho que foi feito, o tanto de planta que foi descoberta a partir desse conhecimento ancestral, e era literalmente ela falando assim, você pega, tinha um que foi muito interessante que ela contou, que o senhorzinho falou, esse aqui, essa raiz, ela tem 3 camadas. A camada de fora você não pode usar porque ela fica brava se você usa, e aí ela não faz efeito. Aí ela fica brava, tá bom. E você vai anotando tudo, respeitando tudo. Depois eles foram levar para análise no laboratório. Essa planta, ela tinha uma propriedade antimicrobiana muito boa. Separada, assim. Se você usasse as 3 juntas, ela não tinha propriedade antimicrobiana. Mas se você tirava aquela parte e usava só as outras duas, ela tinha. Meu Agora, como que esse senhorzinho sabia exatamente disso? E aí, quando... E aí é sabedoria mesmo. Não, você só respeita e fala, meu Deus, o quanto... E assim, é uma parte que me toca muito, porque até ela falou, desses 5 raizeiros, eu não lembro quantos foram, tem 2 que hoje só estão vivos. O quanto desse conhecimento está sendo perdido. Sim. E é um conhecimento... Eu não sei nem explicar, nem dizer o quão valioso ele é, né? Sim. E quanto é legal esse lugar onde começa a unir com o estudo, com a parte de comprovação. Fica comprovado. Fica comprovado, coisas que às vezes nem precisariam, mas assim... Que tem... Porque aí a gente tem essa possibilidade de trazer essa potência maior. Porque sim, existem lugares que a gente vai precisar de comprovação, mas muito rico, muito bonito. E vocês viram tanto de conhecimento que essa Paulinha tem, né? Eu tô pensando assim, queria falar mais um monte de coisa, mas acho que vai ficar muito extenso. Então, gente, a gente vai deixar o Instagram dela aqui. Vocês sigam ela, conversem, vejam o que vocês podem mais aproveitar da Paulinha. Sim. Eu já vou fazer uns negócios do floral ali, que eu já vou aqui, depois começar a uns produtinhos aqui pra gente. Então foi muito especial, muito bom receber você. Muito obrigada pela troca incrível. Precisa voltar pra gente falar mais sobre esse lugar de benzimento, ancestralidade, né? Sobre essa sabedoria antiga. Que nós também temos aqui dentro, mas precisamos trabalhar, né? Precisamos conectar mais, né? Mas aí, Luísa, o que faz aqui mesmo? O quê? Tira o sininho. Tá. Eu tava aqui pensando, faz o quê? Come o bolo? Também. Então, gente, tá bonito. Vocês
curtam, compartilham, sigam a Paulinha, segue a gente que ainda não segue, vai assistir os outros podcasts, não esquece de ativar o sininho para que os outros podcasts apareçam para vocês. E muito obrigada, Paulinha. Ai, eu Muito que linda, maravilhosa. Muito obrigada pelo convite. Gente, valeu, obrigado. Tchau, tchau.